Agora a gente muda de assunto. Vamos falar sobre direito do trabalhador, porque tivemos aí mais uma mudança na legislação trabalhista que agora afeta mulheres gestantes. Inclusive, essa mudança entrou em vigor hoje. Para conversar com a gente sobre isso e trazer também alguns esclarecimentos, alguns detalhes, vamos conversar aqui por videochamada com o nosso colunista, o advogado, professor Paulo Vitor Souto. Seja bem-vindo, Paulo, mais uma vez aqui ao Jornal da Correio. Queria que você explicasse em resumo, né, qual a mudança que gera nessa nova legislação. Paulo, boa noite. Boa noite, Linda. Bom telespectador. Linda, como a gente tinha adiantado algumas semanas atrás, quando tratamos de uma dessas colunas, essa medida ela estava sendo proposta no Congresso Nacional, já havia sido aprovado tanto na Câmara de Deputados como no Senado Federal e estava aguardando apenas a sanção do Presidente da República. E, de fato, veio isso. E já está em vigor a partir da data de hoje. A obrigatoriedade, não é faculdade, tá? Que fique muito claro. A obrigatoriedade de que os empregadores afastem as empregadas gestantes do ambiente de trabalho. Então, antigamente, era um limbo jurídico, como a gente pode dizer, uma lacuna jurídica. O grupo de risco das gestantes não tem essa obrigatoriedade. Mas agora, essa obrigatoriedade existe e tem que ser feita compulsoriamente pelos empregadores, independentemente da vontade deles. Elas não podem mais trabalhar presencialmente no âmbito das empresas. Então, elas seguem então sendo afastadas, é isso? Como é que vai funcionar isso? E já começa a valer a partir de agora, Paulo? Sim, Linda, já começa a valer a partir de agora e os empregadores têm que fazer isso sumariamente. Não há que se falar, como eu disse, em faculdade, uma vontade de fazê-lo, eles têm que fazer. A lei ela é muito clara, a lei é uma lei bastante simples, curta, que determina que as empregadas gestantes sejam afastadas do trabalho, sejam colocadas em teletrabalho, fiquem à disposição do empregador em casa e sem prejuízo da sua remuneração. Elas não podem ter qualquer prejuízo da sua remuneração a partir desse afastamento. Certo. Agora, a gente está chegando aqui algumas mensagens dos nossos telespectadores, Paulo. Aqui, o nosso telespectador perguntando assim, no caso, né, das empregadas que estão em suspensão de contratos, né, agora com jornada ou com jornada reduzida, como o empregador deve lidar com essa situação? Linda, essa questão da suspensão de contratos é outra medida que estava sendo muito utilizada pelos empregadores. E quando isso existe, se neste momento, com a entrada em vigor da legislação, a empregada já está em suspensão de contratos, não é preciso que o empregador as convoque de volta e coloque elas em teletrabalho. Não há essa necessidade. Entretanto, quando a empregada está com redução de jornada e, por consequência, redução de salários, ela está trabalhando ainda presencialmente, nessa situação, o empregador terá que colocá-la em teletrabalho, terá que afastá-la do trabalho presencial. É possível que a empregada continue com a redução de jornada no âmbito do trabalho telepresencial? Sim, não há nada que impeça essa questão. Mas em relação à questão da suspensão, no momento que cessar, quando acabar a suspensão do contrato de trabalho e ela eventualmente ter que voltar às atividades, aí vai caber ao empregador colocá-las em teletrabalho de forma remota, tendo em vista a impossibilidade de elas trabalharem, e frise-se, né, enquanto ocorrer o estado de calamidade, enquanto a pandemia estiver acontecendo. Paulo, vou dar só uma pausa rapidinho aqui na nossa conversa para ouvir, né, a autora do projeto, a deputada federal Perpétua Almeida, que ela gravou um vídeo onde ela fala justamente sobre a aprovação e a sanção da lei. Vamos ver. Foi muito animador saber que o nosso projeto de lei que afasta as grávidas do trabalho presencial foi sancionado. Porque o ano passado, nos primeiros 6 meses da pandemia, de todas as grávidas que morreram no mundo, 77% eram brasileiras. E este ano de 2021 já aumentou 151% o número de mortes em relação ao ano passado. Então é preciso que estas mulheres estejam trabalhando em ambientes seguros. Por isso, o afastamento do trabalho durante o período da pandemia. Porque quando nós cuidamos de uma grávida, nós cuidamos de 2 pessoas, da mãe e das crianças. Agora o projeto é lei. Muito bem. Agora, Paulo, chegou outra pergunta aqui dos nossos telespectadores, dizendo o seguinte: se a atividade da empregada gestante não comportar o trabalho remoto, como o empregador deve proceder? Linda, neste caso, independente de comportar ou não, ela terá que ser afastada do trabalho.
E quando isso acontece, o empregador vai ter que arcar com o salário. Ele vai ter que remanejar de função, ele vai ter que achar alguma saída, efetivamente, para utilizar do trabalho da empregada remotamente. Infelizmente, para o empregador, diga-se de passagem, né, ele não poderá, ele pode até demiti-la, obviamente, mas indenizando por todo o contrato de trabalho do período de estabilidade, o que certamente não vai ser uma vontade, tendo em vista o custo que é elevado. Mas se não for possível mantê-la no emprego, se não for possível dar atribuições a ela, mesmo assim o empregador vai ter que arcar com os salários dela, mesmo assim ele vai ter que efetivamente pagar, remunerá-la, porque a legislação é muito clara. Não pode haver prejuízo salarial. Inclusive, vou frisar, caso a empregada esteja em redução de jornada e seja colocada em trabalho remoto, quando há uma pequena diferença salarial desses valores, porque sempre há um decréscimo nessa complementação por parte do governo, quando isso acontece, cabe ao empregador complementar a renda da empregada para que ela efetivamente receba o salário como se estivesse trabalhando presencialmente e sem redução de jornada ou sem suspensão de contratos. Entendi. Paulo, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal da Correio. Boa noite para você e até a próxima, viu? Obrigado a você, Linda. Obrigado, telespectador, mais uma vez. Até mais. Tá, então, Paulo Vitor Souto trazendo as informações e tirando as nossas dúvidas sobre os direitos dos trabalhadores.